Então, Boa tarde a todo mundo. Olha só, Marlene está aqui com a gente hoje. Está sumida, Marlene. Pareça mais. Silvia. Tudo bem, Silvia? vou fazer prioridade. Mara. Mas O Gavri está aí também. Surami. Que beleza. maravilha. Alfa. Começamos, Nuno? Elias. Começamos. Hã? Vamos lá. Vamos lá. Então, boa tarde a todos, bem-vindos a esse concerto de poesia. Aqui no Rio, pelo menos nessa tarde que está linda, o dia está bonito, né? Depois de muita chuva e tal, frio até, mas hoje está bom. Mas esse é um concerto especial, porque nós estamos trazendo uma autora portuguesa, uma poeta portuguesa, de um texto muito intenso, bonito, inovador, né? E eu vou ler um pouquinho da biografia da Ana, né? Ana Marques Gastão, né? Ela é natural de Lisboa, poeta, crítica literária, ensaísta. Ela coordena a revista Colóquio Letras, da Fundação Gulbenkian, desde 2009. É uma revista, agora um comentário assim que eu conheço desde pequenininha, viu, Ana? Eu tive contato nos anos 80, uma revista maravilhosa e que continua, né? Uma coisa, eu não sei há quanto tempo ela está vigente, mas ela desde os anos 80 que eu conheço, né? Depois você vai contar a história da Colóquio para gente. Então, a Ana é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, foi jornalista cultural em veículos como o Diário de Notícias e o Diário Popular, entre outros, e escreveu Tempo de Morrer, Tempo para Viver, em 1998, Terra Sem Nome, Prêmio Pen Club, em 2004. Ela escreveu também Adornos, de 2008, Lápis Mínimo, que é anterior, não, Adornos é 2011 e Lápis Mínimo é de 2008. Eu conheci primeiramente a poesia da Ana através de Adornos, que eu ganhei dela quando eu fui quando nos conhecemos pessoalmente, né? Meu marido E mandou. depois o Lápis Mínimo, que também está comigo aqui. E a Ana, ela também publica ensaios, né? No Brasil, ela tem principalmente A Definição da Noite. A poesia da Ana foi traduzida para o castelhano, para o catalão, francês, inglês, alemão, romeno e esloveno. Então, assim, no Brasil, né, nós temos também essa publicação que ela escreveu com o nosso poeta, que vai ser nosso poeta do mês que vem, que é o Sérgio Nazar, querido Sérgio Nazar. Então, eu vou começar lendo um poema e depois eu vou passar para o Nuno, que é o nosso, digamos, é o que conduz, viu, Ana, toda a nossa entrevista, embora eu participe também, né? Mas ele é o condutor do concerto, o coordenador do concerto. Os globos. São globos os olhos ou esferas, bobos e espera. Abundantes, seguram-nos as mãos, as lágrimas lavradas, a luz e pão. São cavernas os olhos, ou feras, mansas crateras. Pesam misteriosos, ébrios de brilho, felinos, ardem de tanta cor. São bolas os olhos, rosas de lobo, rolam e rebolam, rodam e assolam quem deles não sabe por que foge. Esse é o poema de abertura de Adornos, que foi, digamos assim, o primeiro poema que eu li quando eu ganhei, em 2011, da Ana, esse livro que está aqui comigo, né? E eu tenho outros aqui e o lápis mínimo, que eu também li, e é uma publicação muito diferente, muito muito incrível. O Nuno vai falar também muito desse livro, né, Nuno? Vou passar a palavra para o Nuno
e agradecer a presença de todos, né? Quero dizer que o nosso Sérgio está no aeroporto, querendo ouvir a Ana, olha só. Não sei nem que aeroporto é, mas é um aeroporto que eu sei. Então, a palavra é com você, Nuno, tá? Obrigado. Bom, boa tarde todo mundo. É uma alegria estar aqui hoje com essa poeta tão especial, como ademais são todos e todas as nossas convidadas, né? Mas numa participação internacional, Ana Marques Gastão. Ana, eu gostaria de começar. Bom, o nosso processo, eu faço uma pergunta, ou a Suzana faz uma pergunta, você fala sobre, assim, discorre o que você quiser sobre esse tema, e no final fala 3 poemas, e assim nós vamos percorrendo essa aproximadamente 1h30, 1h40 do nosso concerto, né? Eu fiquei muito curioso sobre a sua forma de pensar a escrita de poesia, porque você, até pelo título do seu livro de ensaio, de um livro de ensaio seu, As Palavras Fraturadas, você considera e pelo que eu li, né, você considera digamos assim, uma ruga na linguagem, né, uma impossibilidade da linguagem contra a qual nós nos embatemos. E, por outro lado, eu, ouvindo falas suas, percebi que você relaciona a escrita da poesia ao pensamento, né? Ao pensamento, também ao pensamento racional. Então, me interessou a maneira como você tem essa perspectiva. Eu gostaria que você pudesse falar para a gente a respeito, e após isso, começar falando 3 poemas. Como o Nuno importa-se de repetir a questão, peço desculpa, mas o som não está muito bom. Ah, Muito tá. bom. Talvez, claro. A E talvez, ideia é. Diga. talvez eu tenha falado baixo também, não? Talvez, talvez. É porque estamos Talvez. muito longe, é o mar entre nós. O barulho das ondas, o barulho das ondas. Sim. Você me interessou muito a relação que você faz em pensamento entre a fratura da linguagem, né? A linguagem enquanto campo fraturado, e a escrita do poema enquanto objeto de pensamento, né? Que eu já eu pude acompanhar falas suas em que você faz essa relação. E eu gostaria que você falasse mais para a gente sobre isso, e após essa fala você falasse para nós 3 poemas seus. Obrigada, Nuno. De facto, para mim, a poesia, para além de ser movimento, é sempre deslocação no espaço, não é? Também é movimento interior e movimento da mente. Não posso generalizar em relação a tudo quanto escrevo, mas eu tento, de alguma forma, que a poesia esteja ligada à ideia. Sim, palavras ideia, por vezes até. Pode ser uma palavra ideia, ou pode ser uma construção mais expansiva, digamos assim. Mas tento, e o lápis mínimo é um pouco uma, um exemplo disso mesmo, pensar um pouco através da escrita. Ou seja, não me interessa só a forma, não me interessa só o estilo, o efeito, digamos assim, mas interessa-me pensar um pouco o que é que andamos a fazer neste mundo, não é? Para onde vamos, de que forma vamos, e o pensamento não é estático, é como uma dança para mim. Eu coloco a poesia ao lado de artes como a música, a dança, até o teatro, e a própria narrativa deixo entrar quando ela acontece. Não sei se é essa questão, se fica respondida ou não, mas quer dizer, é uma Sim, espécie de sim, sim. viajar entre alfabetos. É uma combinação entre letras para que haja um flash de pensamento, uma síntese de qualquer coisa sobre a qual eu estou preocupada.
não é? Pode ser a natureza, pode ser o mundo, pode ser os afetos, pode ser a melancolia, a alegria, tanta coisa, não é? Tanta coisa. A É, guerra. muito me aproxima isso, porque quem acompanha, quem faz as oficinas, né, que eu conduzo no Instituto, sabe que eu faço uma relação muito forte entre poesia e pensamento, né? Eu considero a poesia um ato de pensamento, então Claro, claro. eu me senti, não como autoexpressão, como, enfim, como nenhuma outra coisa tão importante quanto a poesia como ato de pensamento. Mas então fale 3 poemas para a gente, Ana, por favor. 3, quer que eu leia 3 Três poemas, por do favor. mesmo livro? A sua escolha, a sua escolha. Então, já que estamos a falar no lápis mínimo, posso ler pequeninos textos, só para não cansar o leitor. Uma microficção. Estamos todos ávidos por seus poemas, ninguém vai Não cansar. deixa de ser um poema que diz: eu sou um quarto e sei que na extremidade de mim há outro quarto onde me falam de rosas depois do terror. Quarto finito, infinito, que plana acima da sua condução abrigada, da sua condição abrigada, tentando acelerar a marcha do tempo, recuando no infortúnio. A luz é a página, a boca chagada de palavras, animal cismático. Subo para descer. A montanha é uma planície de excesso. Do último livro, que é um livro que parte de sonhos, de anotações que fiz ao longo de muitos anos de sonhos, que se chamam oníricas. Vou ler o poema Extremamente Extremo. Tocar levemente o tempo, o ouro, ser um vaso no espaço, dar tempo ao espaço, sem ser frio, nem quente, mas fogo imanente. Arder, sem mais, durante uma estação ou mais, sem suplício, e no inverno ser garça, no verão tartaruga, ou o contrário, cuidando da seta que não feriu, só poisou, e de novo não ser fácil, mas simples, liso, sem medo ou apego, sem espelho, de algum modo firme, sem corpo no corpo, ser extremamente extremo, forte, e dizer que se vem de entre os mortos, sem tristeza nem fim. E não posso deixar de ler um poema, pediu-me 3, não foi, Nuno? Uhum. Um poema do livro que o Sérgio Nazada vi, não é? É uma homenagem ao meu querido amigo. Este livro foi importante para nós. E chama-se Clichê Orquídea. Mulher quase não vê, é vista. Sua força reside no mar, talvez no nome de moir. Mulher quase não se vê, é vista. Chora como um candelabro de águas uranianas por si derramadas em memória de vidas cálice. Fecundam-na os dragões, senhores do raio. Dizem que a sua harmoniosa ondulação alimenta a vida, mas não. Mulher quase não se vê, é vista. A epifania marinha, inundação enfurecida ou marulhadora, foi-lhe negada em nome de um banquete que não o de Platão. Mulher quase não se vê, é vista. O tronco desenhou o courbet de baixo para cima, a serpente guarda na elipse de um vale lunar. Mulher quase não se vê, é vista no corpo, no sexo, no olhar escondido. Fica deitada esperando o retorno da catástrofe, como quem pousa pacífica. É o Pacífico. Ou não descendesse de um animal sagrado. Em seu dentro não está o que se vê, o clichê orquídea, os lábios Gioconda,
a boca e a guilhotina. Tudo mentira. Dentro do seu dentro está a origem do mundo, a eternidade de um outro, mítico e místico, que um dia virá, já não morto. Hum, Muito bonito. É, Ana, uma outra coisa que me chamou muita atenção, que está na base de sua poesia, é essa forte relação com o mundo, né? A poesia numa estreita relação com o mundo. E eu gostaria de saber para você como é que se dá esse influxo político na poesia. Político não nomeadamente político, mas assim, qual é o fundo político da poesia para você, mesmo que não seja uma poesia política? Como é que esse tema da política, num contexto mais amplo, atravessa a sua obra? Tudo é político, não é? Nesse Sim. sentido, somos animais políticos. Eu penso que para além do que estou a escrever neste momento, o meu livro mais político talvez seja o El de Lisboa, que parte da cidade como uma espécie de microcosmos, não é? Que nos liga a um macrocosmos e que pensa o ser humano nessa construção e desconstrução diária, que é uma cidade. Portanto, há um conceito de utopia no qual eu penso e nos valores que nos conduzem nesta caminhada, não é? Nesta espécie de viagem que todos fazemos. Assusta-me muito a fragilidade de valores que vivemos hoje em dia. E não estão ligados só a um período de guerra. Penso que há uma crise das humanidades que é muito assustadora. Nós somos um conjunto de saberes e sem nenhum deles somos incompletos. Somos sempre incompletos, quanto mais sem nenhum deles. E a caminhada política, a minha, é de fraternidade, sem dúvida, solidariedade, de pensar no outro, mas primeiro pensar em nós próprios, portanto, haver uma preocupação de autoconhecimento para partir para o coletivo, para a relação com um e com os outros. E então, por favor, fale mais 3 poemas para gente, que podem ter a ver ou não com esse seu olhar político sobre o mundo. É difícil fazer assim uma escolha rápida de algo que aborde esse lado político, mas talvez um poema que eu escrevi, ao qual chamei Lisboa em Gaza. E em Gaza em quê? Porque há uma proximidade cartográfica entre as duas cidades e ambas passaram por um terremoto aqui em Portugal, não é? Gaza por inundações e guerras, enfim, há coisas em comum para além do obviamente histórico. Quero ver a cidade de cima quando chego, mas só porque parto. Aglomerado de prédios mal unidos, o corpo desviado. Letra a letra, inclinam-se à velocidade do avião no baloiço do anjo, como se Tracle, pela mão de Celan, fosse seu irmão de asa incestuosa em metal simbólico. Tristão não tive, Isolda não sou, em gritaria de barca nova, mas quero ver a cidade de cima quando parto, mas só porque chego. Não a Lisboa martelada na pedra, ignara, mas a que vive em estado onírico, de visão colcheia, sonhada sem ti no prodígio da distância. Vária a cinto, intensa, abrasada, de olhos baixos. O desejo é fel, coisa vã, e não há tréguas em Gaza, nem felicidade entre irmãos tantos. Quero ver a minha cidade de lado distendida no alto de uma ferida, serzida sem cativeiro,
com a linha das veias, lutando por guerras outras. Ainda assim podemos deter-nos em Lisboa, dizer-lhe muda, nem tudo expirou. Há água e vinho, paz mínima e direito ao desalento. E eu sei que não existe mais nenhum sítio no mundo onde mesmo em fuga eu queira morar. Há outra coisa que me preocupa muito, que é a questão da deslocação, ainda há pouco falei disso, e que este poema, que se chama Coração Sexual, no fundo, é uma viagem por dentro do coração, simboliza. Então diz assim, não existe órgão tão sexual como o coração, e no entanto, Lisboa tem vergonha do poço e do orifício, do labor, do ofício, do entra e sai peregrino implodido de oprimido. A ser quase coração, afirma-se no combate dos glóbulos felinos entre o verbo carmim de encarnado e o azul de um nobre fardo, mas o labirinto passa pelo corpo de curta mente. Tudo se faz, nada se sente. Viaja-se pela rede das veias, artérias, do oxigênio vendido ao interesse dos mais. Tu assim em meu ouvido, as buzinas estalando, zumbindo, e eu dizendo em modo iPhone, está lá, não ouço, diz-me onde estás. Lisboa não anda a pé, perde o autocarro. Esconde-se no assento do carro, o músculo pulsando no furor dos sentidos, caminhando por entre pontes cavadas e portões. Lisboa de qualquer barco, de qualquer leito, atada ao faz que sim de um telemóvel. Também quando se grita por maior salário, não sabendo quando acaba a turbulência. Quem nos dera um fingido, verdadeiro discurso. O tal amor venenoso da horta ascendente surgindo. Que o espírito empurrasse o corpo numa variação de beijo caído sem sombra de ideal. Quem nos dera esse circuito, essa pressão, esse bombear, esse ser de roda do outro para ser mais feliz. O que conta é, porém, o excesso de realismo. O não posso, talvez um dia, um café. Esse tão brando, fácil, elegante e puro sentir do não estás cá e eu aqui. Mas já nem do fixo se telefona, do auscultador resta a dor e da janela sobram as cavidades do cais. Eu acho muito bonito quando a gente percebe o pensamento se desenvolvendo à medida que o poema se desenrola verso a verso. A gente vai acompanhando o pensamento e ele dançando entre as palavras. Isso é sempre algo muito especial. Um outro aspecto, Ana, assim, que me deixou muito curioso a respeito da sua perspectiva sobre a poesia é a relação que você faz entre corpo e poesia, entre poesia e corpo. Então, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre essa íntima relação entre a sua escrita e o corpo, e depois falasse 3 poemas para a gente. Pois há um corpo da escrita. Eu acho que temos que ir às origens da escrita para perceber como a escrita parte também da natureza, dos materiais da natureza, assim como parte do nosso corpo. Escrevemos com o carvão, não é? Escrevemos com o dedo na areia, escrevemos na terra, escreviam-se nas grutas, nas cavernas, e por outro lado, a escrita, as palavras não deixam de ser matéria e energia, não é? Elas caminham quase independentemente de nós, não é? O poeta é uma espécie de caçador de imagens, nada mais físico, não é? O próprio ato de escrever é um ato físico, de uma extrema violência. Fala-se muitas vezes no trabalho do escritor, dos intelectuais, de uma forma como se fosse algo ligado à irrealidade, e também tem esse lado, é óbvio,
mas parte do concreto, parte do real, do real. E nós escrevemos com o corpo, contraímos-nos, expandimos-nos, inclinamos-nos, fazemos força com as mãos, com a nossa mente, com o nosso corpo. É muito evidente para mim, talvez porque eu tenha dançado muitos anos e tenha estudado a dança do ponto de vista de uma crítica, digamos assim. Para mim isso é muito evidente. Para além de todas as ligações que o corpo tem ao amor, não é? E é uma estrutura em série que as palavras têm que me interessa imenso, essa combinatória, que depois permite uma interpretação e uma invasão do leitor. Eu não sei se é você, mas a mim me intriga muito a questão do ritmo, E porque claro, o ritmo ele é base de toda a nossa vida, né? A gente tem os ritmos da natureza, já a origem, né? A origem grega da palavra ritmos, ela já aponta para, quer dizer, pensava-se, parece que equivocadamente pensava-se que era baseada no bater das ondas, quando o Benveniste disse, não, olha, é o fluxo do rio, é o fluxo das águas, mas o fluxo das águas no rio é um ritmo, né? Ele tem um ritmo muito, inclusive um ritmo variado, né? Que se alterna. E aí nós temos o ritmo do sangue nas nossas veias, o bater do coração, enfim, todos os ritmos da respiração. Nós somos atravessados por ritmo, externa e internamente, claro. né? E a poesia, ela é isso, ela conjuga esses ritmos na concatenação das palavras, né? Então, quando você, assim, saber que você tem como base essa relação entre corpo e poesia me deixou muito interessado, assim, em conhecer ainda mais a sua poesia. Fale O três ritmo coisas pra gente. ordena o caos, não é? Ordena o Ordena, caos, é isso, né? ordena o caos, é. E vem e É. traz consigo a melodia, Uhum. às vezes é dissonante também, mas o ritmo é essencial, não é? É o lado musical de que eu me referi há pouco. Uhum. E poesia é isso mesmo, é música e sentido também. Muito bom. Fale três poemas para gente, então, por favor. É, a Nuno, depois eu tenho um pedido de um poema para ela. Ela lê e depois eu tenho um pedido de um Ah, poema, tá? vamos lá. Uh, vou ler um poema do livro que escrevi com imagens da pintura de Paula Rego, que já é um livro de 2004, mas que me tocou especialmente, porque foi uma relação muito interessante e muito enriquecedora, e chama-se Dança, precisamente. Uma vez que estamos a falar do corpo, a imagem é precisamente uma imagem circular, lindíssima que a Paula tem. Somos mortais em nossa manifestação aparente, imortais na substância. Somos o círculo de infinitos discretos, a diferença entre máximo e mínimo, esse que é de extensão e duração, que em sua cantábil continuidade persiste suspenso na mais dolorosa voz. Somos a roda no instante do naufrágio, a partida em si já um regresso. De tudo precisamos, até do inferno, quando o tempo se esgota como simulacro da memória. Somos o planeta, terra não isenta de lamento, nem o coração de susto. Somos a circunferência, sabemos. O que morre tem tantas vidas quantas as estrelas. Escondemos-nos numa elipse e assim tocamos o limiar das extremidades, conscientes de que o amor não é preservação nem cativeiro e o prazer tem a forma de uma carta escarlate. Somos o anel, 7 vezes aberto, 7 vezes fechado. A melodia depois da agonia, assombro, desvio submerso. Somos a prudência e o excesso,
o bruxedo e o feitiço, o tato, veloz ou lento, depois do sol poente, a imaginação do que nunca foi. Somos isto e o seu contrário, causa primeira de um teatro animado. Somos a reminiscência de um quarto, pelo qual dançamos até morrer. Maravilha. Então, a Susana tem pedido? Eu tenho um pedido, é de Oníricas. É um poema que está na página 17, chama Sopro. Já cheguei. Tenho um astro em cada dedo, os 10 formam 1000 galáxias. Um aponta para o que é, os outros para o desconhecido. O do meio suporta tudo. O anelar respira, faz-se sopro. Não escorre como um rio, sustém a terra. O polegar fixa o vestido e, desviando a cauda, ata-o a um fim sem fim. O indicador estende-se em flecha, adivinha o atalho. E o pequeno, antes de serenar, inclina-se como um monge quando a luz se ameniza e atravessa gloriosa a sombra. É uma pintura, é uma coisa incrível. Eu fiquei na dúvida sobre qual poema ler no começo. Eu queria ler um poema seu, porque esse era um deles. Assim, eu pensei, não vou deixar ela sair sem ler esse poema, né? Mas aí, continua no. Não, fale mais um poema, por favor. Faltou, tá É, faltando. mais um poema, por favor, para a gente fechar esse Este, copo. este livro, que parte de muitos sonhos, que são, pela escrita, de alguma forma transfigurados, passou por muitas vidas, muitos mundos, tem pequeninos, não são desenhos, são quase desenhos, são símbolos, respirações, de alguma forma, ruídos musicais, vibrações, digamos assim. E eu sonhei que uma estrela tinha um vestido. E então vou ler o poema chamado O Vestido das Estrelas. As estrelas usam vestidos de círios depois do amor, têm almas de fogo e um coração imaterial. São pontos no azul da noite e escovam o cabelo com um pente de raios em memória de Galileu. Que seria de cada uma sem a outra, sabendo nós que se reúnem em aglomerados na multidão nua? Parecem mais pequenas de dia e no crepúsculo, ao contrário da lua, choram os filhos perdidos. Vivem no éter espaçoso. São os nossos altíssimos vestígios, as mensageiras imperfeitas do infinito. Levam da terra a angústia, servem a fantasia e a liberdade, sustentam o que não pode ser compreendido. Quase não se veem, fulgem, pertencem à categoria das coisas extensas e a uma geometria da imaginação. Seus corpos são árvores sem troncos, as constelações, utopias ortográficas. Anunciam em sussurro supernovas e chamam-nos como Beatriz chamou por Dante. Depois lá vão afastando o escuro, pois o negro não se porta ao claro, que de tão puro tem de se esconder. De qual livro é esse, É das Ana? oníricas também, Das é o meu Oníricas último livro. também. Que ótimo. Bom, você tem uma atuação também muito marcante como crítica literária, como crítica de dança e como crítica de artes plásticas, né? Eu queria não falar agora da crítica literária, mas olhar essa conjunção com as outras artes, né? E como é que isso, que trânsito que isso estabelece com a sua escrita? Não exatamente falar sobre o seu trabalho nessas áreas, mas eu queria focar no trânsito que o olhar sobre as outras formas de arte estabelece com a sua poesia. E depois fale 3 poemas para gente. Bom, eu fui jornalista cultural durante muitos anos. Uhum.
e trabalhei várias áreas da cultura e a crítica de dança surgiu precisamente porque foi uma, digamos, uma continuidade do trabalho que eu fiz enquanto dancei. Quando parei de dançar, para mim foi óbvio que eu tinha que investigar em torno do corpo, em torno da dança, e fiz muita crítica de dança por isso mesmo. E artes plásticas, eu não me considero uma crítica de artes plásticas. Fiz muitos trabalhos nessa área, escrevi sobre muitos artistas, a obra deles, entrevistei muitos, mas não é uma área de especialização minha como a dança ou a crítica literária. A crítica de dança já é um pouco mais longínqua para mim, mas está presente sobretudo na ensaística. As artes estão todas ligadas, somos um universo em que cada uma preenche um espaço, não é? Não gosto de prisões, nenhuma espécie de prisões. E isso é muito interessante porque quando se escreve vem tudo ao de cima, não é? O lado plástico da arte surge também na escrita, não? É muito importante para mim que haja essa harmonia e essa construção a partir da imagem. A escrita também é imagem. E isso é extraordinário, porque permite-nos o acesso ao lado simbólico das coisas e dá muitas perspectivas de leitura a quem chega até nós. Ok. Então, vale 3 poemas para gente. A sua Já não escolha. tenho mais, já não há mais. Já não há Não, mais. tem muita coisa. Não faça isso conosco, tem muita coisa aí. Estamos ávidos aqui por ouvir seus poemas. Eu tenho poemas para pedir para ela, né? É sobre o L de Lisboa, Sim, né? diga, Susana. O poema da página 32, Lisboa Esquizo. Sim. 32, não é? É. Depois você fala um pouquinho sobre os motivos, né? Como é que esse livro vai surgindo, né? Pela cidade, mas não é a cidade, somos nós também, né? São vocês, Claro, somos nós dentro da cidade. E dentro ao da mesmo tempo, cidade. a escrita é uma cidade, digamos assim, não é? Exato. Para mim, não é só um refúgio, é um espaço de liberdade, onde podemos ser mais livres, digamos assim. Uhum. Este poema que a Susana escolheu chama-se Lisboa Esquizo. É um pouco uma brincadeira, não é? Com o lugar comum, não é? Sobre Lisboa. Acho que todos os países e as cidades têm um pouco esse problema. Então, é assim: Lisboa não é estereótipo o da linguagem, do bilhete postal e da paisagem, da bica de Alfama, da cave da fadista masoquista ou do cambalear de um guitarrista esquizo. Não é mapa orográfico, quiosque, jornal, nem a nata do pastel, a família a fingir de Natal, vampírica, rebentando pus no cais de Sodré. Lisboa não é essa sendo, mas ainda é traço distinto, algo na história, extensão polífica de uma língua oculta, fosse entre este mundo e aquele outro. Beleza. Tem muitos poemas. Alguém perguntou de onde saiu, é desse livro aqui, ó, L de Lisboa, tá? E Sim, publicado pela Sírio e Alvim, tá? foi. Eu estou esclarecendo de onde perguntaram de que livro é, né? Eu já falei da editora, né? E, enfim, ah, tem um outro aqui também, Ana, já que você, eu vou pedindo, né? E o Nuno também.
Eu leio com muito gosto, eu não quero amassar. Nesse mesmo Oníricas, que eu achei a construção incrível, né? Você partir dos sonhos, né? E transformar, né? Esses sonhos num conteúdo, né? A palavra, página 38, só para você se localizar. 38 é um poema sobre o mar, não é? É um poema sobre o mar. Este livro teve uma ousadia minha, que foi a de eu fazer, através de ferramentas digitais extremamente simples, pequeninos desenhos que são, eu chamei quase desenhos porque eu não sei desenhar, não é? Neste caso do mar é praticamente um risco, mas não é um risco, não é uma reta, é como se fosse o horizonte, talvez, não sei, são pequeninos símbolos, por vezes ícones. O mar parece uma faixa ao longo da praia, uma língua azul invadindo o corpo da areia. Não é redondo nem quadrado, cheira a água de sal. Cobre a terra na extensão dos olhos e vem beber aos pés o pedaço de humanidade que lhe falta. Diz-nos do mover-se de tudo, que não somos apenas isto. Outros mundos haverá. O mar atira-nos ao chão e leva-nos na onda que gera e transforma. Está tão próximo da ideia de vazio como de imensidão. Não descuida a inarmonia do caos, quando o corpo vai e se dilui nos degraus líquidos e a areia. Eita, que maravilha! O que eu ia pedir esse, mas eu tinha pensado ainda no Hélio de Lisboa, um poema chamado A Palavra, 38. Será que eu estou pedindo muito? Não, né? Não. Não, Suzana. Tá. Ah, são leituras que a gente vai fazendo. A palavra. Pudesse eu imaginar um lugar que tateia a dialética entre as ratazanas. Somos essa coisa que delimita um território divorciado de 7 braços arquitetónicos, retorcidos pelo poder, antes régio. Vivemos na mesma cidade, reunindo a história da tua infância e visitação, rasgando os lençóis do rapaz que não foste, tão desejado. Mais que corpo és presença, forma informe nos braços da mãe morta. Quem me dera o silabar puro de Dreyer em Das Wort, o filme para onde fugi, o livro de tantos significados em que nem percebes como existes. A tua visão beatífica de estrelas corpóreas, tudo mais que isto, este mundo concreto onde já nem iluminação é mítica. No fundo é uma pietà, não é? De alguma maneira. Muito. No fundo é uma pietà. É isso aí. Nuno, com você. Eu queria aproveitar o gancho dos poemas do livro Hélio de Lisboa e colocar aqui uma pergunta feita pela Amanda Vital. A Amanda edita comigo a revista Malar Margens, que inclusive informa aqui que está num pequeno período de férias. Nós estamos reformulando algumas coisas na revista. Ela volta dentro de um mês e meio, ou 2 no máximo. Mas, enfim, Amanda, que está aqui nos assistindo, querida, ela fez uma pergunta aqui muito interessante sobre a relação da poesia com a cidade, que é o seguinte: também queria saber da ligação dela com a cidade de Lisboa e com a questão da identidade, essa resistência da cidade como morada, vivência e vida, dado que em Lisboa tem passado por uma crise de habitação muito forte. Hoje, inclusive, está havendo manifestação, com os próprios lisboetas tendo de deixar suas casas. Qual é a minha relação com a cidade? A pergunta é nesse sentido. Acho que percebi bem, não é?
É, Com a cidade de Lisboa, com a propriamente cidade de Lisboa dita. e tendo por perspectiva essa presente crise que atravessa, enfim, as relações da cidade. Sim, a minha relação com a cidade não é a relação turística, digamos assim, é a relação comunitária. É essa a cidade que me interessa. Claro que me interessa também a estética, mas é a cidade humana, e a sua direção. Essa questão que neste momento se coloca, já se coloca há muito tempo, talvez agora seja mais visível, porque há medidas recentes, mas há muito ser humano fora de uma possível casa, que também é a sua cidade. E eu, enquanto poeta, enquanto escritora, não deixo de lado a concepção da poesia e do romance, da ficção e do ensaio enquanto formas de intervenção na sociedade. E acho que nos últimos anos essa realidade passou a ser mais importante. Era evidente nos anos 60, por exemplo, com as crises estudantis, com os movimentos todos em que os intelectuais participaram, e depois parece que houve uma, um afundamento dos intelectuais na sua própria vocação criativa e um maior esquecimento do mundo. E, a meu ver, não pode ser assim. Nós temos que pensar no outro e na sua condição social, não é? Se calhar a cidade é um pouco utópica, do meu ponto de vista, mas às vezes é necessário um pouco de utopia para se caminhar mais 2 passos. Deixei de o ouvir. Está fechado. Eu tinha mutado aqui, desculpe. Então, Não faz mal, não faz mal. fale 3 poemas para gente. Ora, vamos ver. Está todo mundo aqui, todo mundo adorando sua poesia e ávido por escutar. Muito obrigada, muito obrigada. Vou ler um poema então de Adornos. De Adornos. Pode-se dedicar lá à Susana, que gostou do livro e foi o livro que nos aproximou. Então, chama-se Sumptuoso Rosto. Queria ver por dentro das artérias o sabor de teu sumptuoso rosto, que não vejo. Ouvir a brancura aguda de uns olhos sanguíneos que me não veem. Provar a espaços de um tenebroso corpo, dúbio de impaciência, ansioso e incontido, ramo por nós ardido, mas que me alumia em abundância num movimento de exalação acre. Insones seríamos único silêncio, corpo liso de alfinete e pensar analógico, texto de degrau e dedos vestidos de brasa e medo, como se terrífica a memória se tornasse mosto que dói de cima para baixo. Poisada sob o destino de 3 fendas de cratera, cerebrais e ocas, assim a morte fosse uma janela e nós uma constelação infinita. É difícil um poeta escolher os seus próprios poemas. Muito difícil mesmo. É verdade. Me Não é nada identifico fácil. muito com isso que você falou. Me identifico muito com isso que você falou. Eu É, adoro não ler é? poemas dos outros, mas os meus eu fico sempre meio assim. É difícil. E eu tenho sempre a sensação de que canso o leitor. Então prefiro ler menos, porque
mas agora eu vou falar como quem aqui o ouvinte está muito bom. Eu estou adorando e pelas reações aqui algumas faladas aqui por algumas faces que eu conheço, estamos todos adorando. Então é Pois só é, uma impressão, é só uma obrigada. impressão. Mas enquanto espectadora, digamos assim, Sim. ah, por vezes ouvir poemas numa língua estrangeira que eu possa não compreender é Uhum, muito bonito, não é? É uhum. bonito, só pela musicalidade da língua. Mas pronto, é um comentário. Vou ler o poema Meteorito, que abre o livro Oníricas. O meu cérebro é um meteorito. Vejo-o a cair do céu como se tivesse sido talhado pela imaginação. A vida é um novelo de resistências às quais nem a mão nem os olhos se adaptam. O novelo é um nó. O nó é um laço, uma cruz, um traço, terrivelmente soberano. Desato, desmancho, com ele reato o pacto, o mesmo acto, pacto, e é como se ouvisse o anjo, ou a sua voz inaudível nas pedras do caminho. Desenho então, assim me estendam os braços, o círculo, a coroa, a cintura nua, a lua, e o nome de Helena, Karenina, Ana, Ariana, esse regresso da morte entre a mão e o espírito. Hum, que lindo. Lá e outro, Mais dois, por favor, mais isto é dois. um massacre, isto é um É um massacre, massacre, é um massacre, um massacre poético, um poético. massacre poético. Ana, deixa eu explicar para você. O concerto de poesia, ele deseja justamente isso, assim, é aproximar o leitor da sua poesia pela poesia mesmo, entendeu? Então, daí o massacre de poemas, né, que a É, gente vai pedindo, que é para ouvir, né, a sua voz poética, né? Enfim, distinguir a sua voz, né? A voz, o estilo, né? Às vezes a poesia fala até mais do que as próprias palavras, né? As próprias explicações que se possa dar a elas, né? Claro, Né? E o dito silêncio também é tão importante, não é? O silêncio na leitura de um poema, sim, é, sim, é isso que eu ia dizer. Eu acho a respiração. muito interessante ouvir o autor ou a autora falando os seus poemas, porque a gente percebe alguma intenção da escrita na inflexão, na pausa, na maneira como é lida a versura, ou como ela é suprimida na leitura. Claro, Enfim, claro. tudo isso, toda essa intencionalidade aparece nessa fala personalíssima de quem escreve, né? Então, para a gente é uma oportunidade ímpar, né? Ah, é muito interessante o que diz, mas de facto a poesia é fala, não é? É fala. É Isso fala. está muito esquecido, Uhum, mas começou por aí, não é? Os seus primórdios. Tem um lado, a poesia tem um lado performático uhum, que, que eu assumo, que eu assumo. uhum, E, e por vezes já aconteceu em festivais, sobretudo no estrangeiro, eu ler com uma gestualidade específica, em movimento. Um, Vou ler um poema que se chama Dança de Pé. Ergue o calcanhar, avança sem medo, ignora a cova, aciona os dedos, pois à palma do pé o chão é de uvas. Quase deslizas, desequilibras-te, esquecida a cova, movidos os dedos, antes de o suor atingir os lábios. Queres mais firmeza para andar sem ver, mas a seguir a uma posição vem outra. Os pés só precisam das mãos, dos braços, das pernas para de novo se encontrarem. Ergue por isso o calcanhar, larga o sonho, agradece a cova, o ruído dos ossos, dança de pé com os pés, e agora larga o chão, a prisão, a terra, o falso balanço da vida.
Ah, vou ler um poema do Olho e a Mão. Um poema que é uma responsabilidade ler este poema, se eu o encontrar, porque foi lido pela a vossa grande Maria Esmeralda Forte. Fez uma leitura absolutamente comovente para mim, e aqui fica a minha homenagem à Maria Esmeralda, e vou lê-lo por isso. Que chama-se Orifício e está relacionado com um desenho do Paul Klee, que é o Pierrot Lunaire. Teu pescoço, tu, uma maçã invisível de pés ungidos, nus. Teus olhos, tu, um rigoroso pedido, fala exígua, desarmada, que se evade em dor. E teu fogo, lívido, tu, iluminação em mãos bolha de criança anterior. Teu nariz, tu, em muda sintaxe, é amor ventrado, palavra buraco inflechada. Suspiro e retenção. Tua amável fuga, tu, regresso indomável, morado e puro, de jura transbordante e pele. Não vais tu levando o repouso, fulgor tu, agora estremeço eu, e eu, torre sem orifício. Maravilha. Ana, agora eu queria voltar para na verdade, são duas questões que eu vou fazer encadeadas, assim. Primeiro uma, depois a outra, que vai uma deriva na outra, né? E entre elas, três poemas. Agora, eu queria falar sobre que você falasse, né, sobre a sua relação como crítica literária, né? Você tem assim, se debruça sobre essa atividade de pensar a escrita alheia, né? E gostaria que você falasse para a gente como é que esse olhar debruçado sobre a escrita alheia ele reflete sobre sua própria escrita também. Se estabelece uma comunicação e de que forma, né? E, enfim, depois disso, falar mais três poemas maravilhosos aí para gente. O poeta é um leitor, em primeiro lugar, acho eu. Pertencemos todos a um edifício, somos filhos da tradição, e se conseguirmos a inovação, melhor, não é? Mas não se escreve sem se ler. A escrita começa pela leitura, creio eu. Não é só uma coisa espontânea, mesmo que possamos nascer com alguma tendência para isso. É trabalho árduo, é oficina, o poeta é artífice também, não é? Um artesão das letras, do discurso. E penso que é isso. Não sei se respondia, Nuno, Sim, respondeu, ao que, respondeu. ao que Inclusive, também é uma é um tese. espelho, uma espécie de espelho. Nós olhamos através dos outros, não é? E da leitura do que os outros escritores produzem, digamos assim, ao longo do tempo. Os nossos contemporâneos, não é? E os que estão para os nossos antecessores, somos filhos deles. Não estamos sozinhos no mundo, não. Tem uma frase eu não esqueço essa frase, ela está sempre comigo. Foi escrita pela primeira vez, esse pensamento foi posto por um frade cisterciense ali no século XIII, o Bernardo de Claraval, em que Ah, ele disse: eu só escrevo o que escrevo porque ando sobre ombros de gigantes, né? exatamente, Não é isso. isso? Essa imagem eu acho fantástica, assim, porque mostra a necessidade mostra a nossa pequenez no presente
e essa necessidade que nós temos de não esquecer aquelas pessoas que já sofreram, trilharam e deixaram Claro. marcas profundas sobre as quais a gente tem que trabalhar. É uma relação complexa e conturbada, essa relação com a tradição, né? Mas é uma relação e uma relação importante de ser travada. É pedra sobre pedra que às vezes, não é? É, Faz fogo. há atritos, há Há faluras, atritos, né? há Isso, né? encontros É, e há aquelas as imagens daqueles são os monstros em pedra que há nos uhum, templos na Sicília, não é? uhum, Que foi Grécia, são enormes que seguram assim o céu. Acho que a arte tem esse lado, do ponto de vista do poeta e do ponto de vista também dos seus antecessores. Nós também temos que segurar o legado dos que né? vêm antes de nós. Eu acho essa relação uma relação tensa e bonita, né? Ao mesmo tempo, né? Tensa e bonita, Porque isso. há muitas, Impressionante. há muitas, há muitos atritos. Isso. Alguns psicanalíticos, estou a brincar. É. A necessidade de matar o pai, né? A necessidade de matar o Exato, pai, né? exato. Enfim, mas há nisso uma beleza também. Fale 3 poemas para gente, então, Ana, por favor. Ora, vou ler aqui. Vou ler do livro Nós, com a Paula Rego, um poema que foi escrito a partir de uma imagem da Paula, que se chama Duas Mulheres a Serem Apedrejadas. Nem sei qual o contexto da imagem dela, mas foi o que escrevi. Elas escutam a mágoa inconsentida, carregando no colo palavras tão poucas. Tolhida, a fala é tresvario, desalinho, prisão de olhos para dentro. Elas são a conjura melancólica. Dizem o corpo envagido calado, litanias levantando voo largo, cortante como ácido. Amam nos corredores do leite, entrevendo, disforme o sono. Ressonância do dia jamais incólume, tanta coisa perturbada, minudências em esplendor, segredos. A sua oposição ao outro floresce em aplicado recato, num cansaço oculto da linguagem. Elas são o que já não sabem ser, o risco, o riso a doer-se recortado, repetível ficção, saia escurecida, possuída pela morte. Elas são palavras aladas, figuras ocasionais, ou verso despalavrado, onde temem ou estimam. De Oníricas, o poema Tronco. Vem primeiro o tronco, depois as mãos, os pés, os ombros, o rosto, como um filho erguido e sempre amado. E agora os olhos, de sal, vitral, de ave, fecha-mos. Torna-me informe, diz o meu nome. Pede-me o que nem sei imaginar. Rouba-me o poema, a cinza, a neve, o pulso decepado, ou quem sabe se a cor, a dor de meus olhos, mudos, alvoraçados. Leva-me, como se só tu existisses, na intimidade dos lábios, no dorso do teu laço. Leva-me numa nuvem, nua e morta, até o coração rebentar. Lindo. 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 Ah, temos sempre tendência para ler poemas mais recentes, não é? Eu tenho Ah, aqui uma mesa cheia de livros, e não sei por onde escolher. Passam a ser passados e deixam de ah, ser de alguma maneira nossos, não é? Posso ah, ler pequeninos textos do lápis mínimo.
Há aqui um que se chama Pérolas, que diz assim: M abriu-lhe a intimidade do coração, libertou pérolas e pérolas no seu livro caído e reuniu-se. Depois da viagem de precipitação no azul, não mais segurou o espelho ou retocou o cabelo de cor indecisa. Não era amor, era desejo. A noite passou a ser de chumbo e o corpo um estranho dentro de uma árvore. Outro pequenino que se chama lindo. Mosca. Olá. A mosca fez-se do alto peso do seu vôo liso. Sem esmorecer de medo, ergueu-se uma, duas, três vezes, baixou à terra. O peso do homem esmagou-a lentamente. Às vezes morre-se de esperança. Que lindo! Às vezes morre-se de esperança. Gente, anotem isso aí. Anotem. Aham. É poesia e É, pensamento, né? Assim, essa é, invocação. é uma beleza. Vestido, dá-me os teus olhos. Eles são lagos, crateras de atenção, e a tua boca na minha torna o meu vestido num fragmento de mim, tecido terra por onde circula a claridade. Dá-me os teus olhos. Esta é a hora temperada de excepcionalidade, de o não pensar, via de consolação e dom, momento em que nada se disse e não importou. Dá-me os teus olhos, só assim serei alguém de amor. Beleza. Ana, sobre o lápis mínimo, você tem como epígrafes, né, do livro, você tem a Clarice Lispector, o Thomas Mann e o Maurice Blanchot, né? Eu vou citar as duas do Maurice Blanchot, que se encontram mais, tem uma referência mais direta, né? Alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna. Ah, é verdade que eu não me imaginei. Eu existo. Clarice Lispector. Depois a do Maurice Blanchot. O artista não pertence à verdade, porque a obra é ela mesma aquilo que escapa ao movimento do verdadeiro. Você pode falar um pouco assim, essas epígrafes, como é que elas deram um tom para o seu livro, que é um tom mais filosófico, né? E tem muito, né? E ao mesmo tempo formalmente, né? Ele escapa, né? Porque ele quase que imita a prosa. Se o leitor for um descuidado, ele acha que é uma prosa e não é, não é? Não é exatamente um haikai, mas né? Então é um poema que se estende no pensamento, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, há um capítulo que se chama, é intitulado Mínimas Ficções, mas tudo o resto é um livro poético para mim, mas sim, é um livro que tenta pensar. Eu escolhi estas epígrafes. A Clarice é uma referência para mim em todos os aspectos. É quase uma amiga, é quase uma amiga. Tenho uma grande admiração por ela. E creio que ela tinha uma noção muito grande entre a diferença entre o que está dentro de nós e o que nos é exterior. E a arte, neste caso a escrita, tem essa capacidade de transfigurar o real, que nos perturba, nos faz sofrer, também que nos alegra, e creio que ela tinha uma noção de que só existia dentro da escrita. Este livro, Lápis Mínimo, é de 2008 e nessa fase era uma ideia que percorria muito a minha obra. Eu não existir senão dentro do livro, dentro do próprio ato da escrita.
e fugir para dentro dele, porque a realidade é insuportável. Nesse sentido, não por acaso, Blanchot diz que fala sobre o não verdadeiro da escrita, porque mesmo que sejamos nós próprios a escrever sobre nós próprios ou sobre o que nos rodeia, há sempre na autoficção uma mentira, não é? Nós somos grandes mentirosos, creio eu, por vezes inconscientes. Uhum. É isso. Por isso não há uma verdade, há múltiplas verdades. A escrita é assim, um poliedro. Um poliedro. Por outro lado, lida muito com a ilusão, não é? Por isso é que está aqui a epígrafe de Thomas Mann, que diz: não pareceu a Charlotte Werder, não é? Que é aquele livro maravilhoso do Goethe, que ele, Goethe, realmente a visse, porque nós somos camadas e camadas de outras coisas, e quem somos realmente? Uhum. E quem é que nos consegue conhecer? E o mesmo em relação ao outro. Quem é o outro? Por vezes é um estranho em determinados momentos. E esse diálogo entre verdade e mentira que a escrita tem é maravilhoso. Por vezes cria-nos uma plataforma de sobrevivência íntima, mas também nos obriga a pensar sobre nós próprios. Isso também acontece na crítica literária, que há pouco a Susana falava e o Nuno também, não é? Quando lemos os textos dos outros, pensamos sobre nós, não é? Pensamos sobre a nossa realidade, a nossa capacidade de viver através das palavras. É isso. Escrevemos o que não podemos dizer, de alguma maneira, não é? Perfeito. Escrevemos o que não podemos dizer. Então fale Nomeadamente. 3 poemas que sejam essa escrita do que não podemos dizer. Então tem que arranjar um poema muito complicado, não sei. Não podemos dizer. A sua escolha, né? São todos Poema maravilhosos. muito bom. É assim. Aqui, ó, Diga. página 29 de Oníricas, o desejo. Acho que tem a ver. Aliás, toda a poesia dela tem a ver com exatamente isso. Desejo. Cedo se descobre a alegria do terrível e a ilusão. Mesmo sem querer, enfrentamos demónios em tardes selvagens. Cientes da pouca liberdade, rodamos no sonho as mãos como saias, levando o vento que arrasta a terra e nos devolve o mar. O desejo do mundo é tão imenso que o excesso se torna num deserto. O lápis move-se em variações de um tempo a vir. É como se a escrita quisesse construir o impossível, não é? Nunca deixa de ser impossível. Nunca deixa de ser impossível. Mas é outra realidade. Além de nós, digamos. É. Posso ler um mudra, que é que finaliza o livro, Shuni Mudra, não é? Ah, sim, sim. Eu publiquei ele hoje no Facebook de manhã. Foi. Obrigada, não vi. O final dele. Tem uma pequena imagem, não sei se conseguem ver, uma pequena imagem, que é essa dança das mãos quando se escreve. As mãos são das partes mais importantes do corpo humano para mim, as mãos e os olhos. Então, este Shuni Mudra diz assim: as mãos desenham na água uma outra forma de caligrafia. Os dedos não contêm a imagem, só retiram pedaços do azul voraz para deixar ir algo que nos prenda. Descem pelo ombro, tocando mais tarde no peito. Falam no sonho, uma com a outra. Não choram. Seguem sem promessa ao castigo. Entregam-se benignas,
deslizam, dão, livres, sem mágoa ou hesitação. Dançam etéreas, sem corpo, como um cisne abandonado às suas negras e logo brancas penas. E agora é a altura do Nuno dizer mais 3 poemas. Não, Agora a não, gente não. vai. A gente Agora serão mais dois. Bom, eu tenho poemas maiores, mas eu não sei se os escolha. Há um poema do livro Olho e a Mão, não sei se o Sérgio ainda está aí online, que parte de uma imagem do Lucian Freud, que se chama Girl with a Kitten. O Sérgio escreveu um poema chamado Gata Mulher e eu escrevi um poema chamado O Tigre e Eu, mas é um pouco grande. Mas é outra linha de escrita. Não sei se. Por favor, Em vez de dois, leio um. fale para nós, então. Fale para nós. Chama-se O Tigre e Eu. Uhum. Esta não é uma história de amor. Talvez pudesse ser uma história de amor, mas numa história de amor ninguém passeia assim imóvel, como um gato de garras agarradas pelas mãos. Os amantes olham-se nos olhos, vertem lágrimas de cor em pequeninos frascos de pelo espirrado. Possuem-se tão do outro que já não têm de si o suficiente. Mas que estou eu para aqui a dizer? Embora a rapariga tenha um ar grave, não lhe assisto o direito de imaginar que se pode amar uma alma em forma de gato. Os gatos são independentes. Melhor será estrangulá-los. Mas uma menina, olhos de avelã, a transbordar de intenso bafo, não ousa enganar um gato de olhos verdes como bolas de cristal. É Kit's Little Kitten. Além disso, já sabia que não se exige nada a um gato de olhos verdes. Ele jamais será virtuoso, pois há aqueles gatos que são tigres, daqueles que o Blake gostava. E esses sofrem dos perigos das rosas unicórnio. Seduzem, encantam, devoram, antropofágicos, cândidos, infantis. Possuem o mais fino sentir para afagar e zás, alheios à fidelidade canina, nem têm a nobreza de Werder que se suicidou por amor. Tiger, tiger, burning bright, in the forest of the night. Poema complexo para gatos este do Blake, ainda por cima com cordeiros dentro e corações e martelos e florestas. Claro, o bem-aventurado era pintor e ainda por cima tipógrafo. Sabia que tudo o que é selvagem impressiona. Não por acaso o verde dos olhos do gato invade o quadro todo, chega numa sege e instala-se por cima das outras cores. Bate a cada passada no chão da tela, salta para a dianteira e bum, ali está no palco. Exibindo-se, maltês e não dando nada. Nem lhe diz que a acha bela demais, nem que as suas patas vertem líquido cor-de-rosa quando põe as lentes de contacto. Não, fica ali ferrado, quieto, olhando para fora dela, que está à borda do quadro, e nem pode mostrar o desdém fingido pela fera. O desejo é coisa visível em excesso. Salta-nos da boca carnuda e desaparece. Por isso, a rapariga tem o cabelo acachapado. Embora não tenha uma aparência angelical, podia amá-lo tanto. Em vez disso, vejam como a mão está escura. Parece pregada a ele, ao rabo do gato. Vá, olha, não vês a gélida em pose de combate? Não a vês gélida em pose de combate? Não vês que o tigre agora é ela? Maravilha. Ana, tem duas perguntas aqui da nossa audiência aqui. É uma pergunta da Thalita e uma pergunta da Vitória que, de certa forma, se complementam, que tem a ver com o seu processo de escrita. Então, eu vou fazer as duas perguntas para que você, pedindo que você discorra sobre esse processo a partir desse olhar delas aqui. A Thalita escreveu: o tecer de um imaginário poético parece determinar o ritmo.
ou seria o ritmo que determina o tecer do imaginário poético? Uma pergunta muito interessante. E a Vitória perguntou: não sei por quê, mas a poesia de Ana me passa a impressão de que ela escreve o poema de uma sentada só, sem ficar trabalhando o poema, como se o poema acontecesse num instante e ela o registrasse. Será assim? Então, eu achei que essas duas perguntas se relacionam e têm a ver com o seu processo, que eu pediria que você Sim. falasse para a Não, gente. o Depois, ritmo, sim, o sim. ritmo comanda, sim, o ritmo comanda. Por vezes Uhum, surge tudo dos ouvidos, não uhum, é? Nem sempre é da imagem, o ritmo comanda. É interessante a pergunta né? que foi feita. E a outra questão, não é assim. É raro ser assim mesmo. Eu Uhum, trabalho muito a escrita. uhum, Raramente um poema surge nesse instante. A imagem, sim. uhum, O que ele poderá vir a ser, sim. Mas eu trabalho, reelaboro, escrevo, reescrevo, à mão, a lápis, a caneta, passo a computador, até tirem-me daqui, senão não consigo terminar o poema. uhum. Mas um ou outro surgem assim, são bênçãos quando surgem de uma vez só, parece que não nos pertencem. Obrigada pelas perguntas, mas é verdade. Eu tinha falado para a Vitória, assim, aqui em box, eu disse: olha, Vitória, essa impressão do poema ter sido escrito de uma sentada só é uma técnica duramente conquistada, né? Claro, claro. É uma elaboração, para chegar a esse ponto, haja elaboração. Então, acertei aqui na minha hipótese, né? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É, Mas a dificuldade é como na dança. é, Há uma técnica enorme por trás da interpretação de um bailarino, não é? sim, Seja de dança clássica, seja de dança contemporânea. contemporânea. Parece fácil, não é? Se não é Pois é. fácil, eles não têm qualidade. E a escrita tem o mesmo labor, é uma Uhum, oficina de uhum. pormenores, é como tecer um tecido, não é? Um Uhum. tiaro, voltear, não é? É isso, acho. Isso eu acho mais bonito, porque a poesia ela é um trabalho humano, né? A Claro, poesia, ela se constitui como um trabalho humano. E esse efeito, né? Todos os efeitos que a poesia produz, eles são fruto de um trabalho laborioso, de uma pesquisa, às vezes, cansativa, não no mau sentido, porque o cansaço é o cansaço bom, né? Aquele cansativo reiterar da escrita, da técnica, da procura, né? Então, isso eu acho uma das coisas mais bonitas da poesia, e tem muita investigação, não tem razão. muita investigação, Tem é isso. muita Bonito. investigação Bonito. e é feita É. de breves momentos em que não se podem perder, não se podem perder. É, Surgem e temos que anotar, uhum, senão a musa foge. é, Ana, eu adorei essa comparação que você fez com a dança, que a gente vê, né? É como se fosse fácil pegar a perna e colocar lá no alto, né? E se não parecer fácil, não tá bom, uhum, na Claro, verdade, claro. né? Com anos Se de não parecer trabalho. fácil, não tá bom. Né? Esse esforço ele não pode aparecer, né? Exatamente, exatamente. E Aí eu leio. há uma dor por trás disso também. Não Exato. é uma perturbação na tentativa de perfeição do que se está a fazer. Por isso é que eu falo desse lado também artesanal, é como o barro do oleiro, não é? Fica Eu ali com as mãos até surgir uma forma plausível, né? que toca o outro. Essa mesma percepção eu ouvi de um grande poeta nosso que você provavelmente conheça, que é o Mário Quintana, né? Uma vez ele disse para mim, que eu tive o privilégio de conviver com ele um tempo, né? E ele disse assim: escreve, Suzana, não tenho nada a te dizer sobre poesia, porque eu era garota e eu ficava querendo
digamos assim, saber qual era o segredo, né? E ele dizia: eu não tenho nada para te falar, mas uma coisa eu te digo: escreve, não, trabalha, 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 para que o teu trabalho não apareça. Exatamente, é a mesma coisa. É perfeito, isso Sabe, o que estávamos a falar. modelou um monte de coisas na minha vida, assim, de escrita. É, por isso é que eu faço essa comparação do, Muito boa a tua comparação, é mais didática ainda. do bailarino com o poeta. É. E mesmo É uma também performance o musical, ginasta da né? melancolia também. Não só, mas quer dizer, é um trabalho corpóreo muito forte. E eu penso que quem não o vive tem dificuldade em entender. Uhum, Não é? exato. Olha, viemos assistir um concerto, estamos assistindo um concerto e uma aula magna. Olha só que beleza. Aula magna. Graças a vós, graças a vós. Olha só que É isso maravilha, aí. né? Eu agradeço o entusiasmo. Não, o entusiasmo é resultante do contexto todo aqui. Ana, fala mais 3 poemas para a gente, então. Eu não digo, o Ah, massacre vai continuar. O massacre. Ah, vamos, vamos. não, esse seria já. Hum? Ah, um pouco sobre a cidade, que ainda há pouco falámos. Hum, É um poema que se chama A Cidade de Emily. Emily é evidentemente a Emily Dickinson. A cidade é a casa um corpo, a cidade é a casa coalhada, especiaria de uma Ásia recolhida no passado. É caminho de negação, porta, jardim, pregado a um julgamento imerecido, insólito, traído. Sem o M de mistério, a cidade é tinta de um Borges português, escritor de pé alto, fazedor da história em documento rolante, como quem persegue colaborações. A cidade é o gesto de uma Ana, não eu, anacrónica, de luar oriente, como se interessasse tão somente a criança e o aprendiz, o ruído do carvão, o tapete voador. A cidade não é madureza erótica, mas erotismo em movimento, do nado morto, conhecedor do céu, da árvore arcaica de mel sem cólera, no tronco de um elfo ou gnomo de gel. A cidade não é ação sem palavra, a não ser quando esta se desagrega, fragmentada, e se torna incandescente como uma lâmpada elétrica. A cidade és tu, não afásico, erguido de um verde pálido e rocha humana, feita imagem verbal, amorosa, rotação que vai de um a muitos. A cidade é partição, névoa bebida numa refeição livre, paisagem não vista no cotidiano, apesar da glória do verso. A cidade é o ruído surdo, tufo abandonado no mundo que, enquanto sítio não existe, diz-se matricial, reino sem rei, penteada há séculos num poço de malignidade. A cidade é o que não é, o imaginado, o secreto, dito em silêncio, império pré-humano, quem sabe, se pós. Seria comunidade se a poeira fugisse das estrelas, sem liberdade condicional, e a sucessão dos agoras fosse só tempo e amor. A cidade é a casa um corpo. Templo profanado, rosa em cor de função, na sua potência cruel, tenebrosa e salvífica. É o rubor da mão translúcida de uma noiva em espelho-ecrã. A praia luminosa, sem areia nem mar, quando o prelúdio do adolescente já não importa, nem age na noite de um campo visual. A cidade é o voo duplo de um ar, estrofe de um salmo, lugar de retorno à fonte em ralenti, recusa da alegria dolorosa. A cidade é o quarto de Emily, o seu retrato quando se eclipsa em luz de espírito, fria, índice, insuplicante, porque se entregou. Maravilha. Ah,
Mais um, mais um, mais um, Mais um? mais um. Ana, ele acabou de me passar um bilhetinho dizendo assim: ela é maravilhosa, passou tão rápido, a gente não. É uma coisa assim, parece que começou há pouco, né? Falando da. Viu? Não é, não, essas leituras, o massacre ainda não foi suficiente para Não foi suficiente, não, não foi suficiente. Não, Não, não. não raras vezes aqui há poetas, né? É, Poetas homens, poetas mulheres, que a vontade é a gente encontrar e prosseguir o papo assim ao vivo, conversando e é, estendendo os assuntos, né? E aqui está sendo o caso nesse momento aqui, assim, dá vontade Ainda dessa, bem, ainda bem. né, de prosseguir e aprofundar a conversa, enfim. Temos um oceano de permeio, mas quem sabe? Eu estou é, pensando em ir a Portugal em breve, é. então gostaria muito de encontrá-la nessa oportunidade. Muito obrigada. Eu é que agradeço o vosso entusiasmo e o convite, acima de tudo. Ah, eu vou ler um poema que se chama A Dormir, também do livro com Paula Rego, Nós. As pálpebras fecham-se cansadas. É quando somos sem dimensão ou volume, intocáveis. Perdemos, porém, a justa medida. Já não crianças irreais, mas formigas exemplares. Formigas são estupefacientes, máscaras iconoclastas com o arrogante desejo de perdoar aos mortos. A infecção das coisas passadas atravessa com argúcia o sono e eu durmo porque acordada teu corpo me ofende, familiar, estranho, contínuo, quando te imagino sem o casaco de abraçar bonecas. Podes, se quiseres, escrever beleza em teu arquivo cruel, enquanto eu ando à deriva por ter sonhado mais um dia. Mas não aceitarei o menos, para não estar só. Maravilha. Ana, eu tenho uma pergunta que eu ia até articular com uma pergunta que eu tinha feito antes, até mencionei que eu ia fazer essa articulação, mas a nossa conversa derivou para outros lados aqui e eu achei que estava bom, o desvio foi ótimo, mas eu queria retomar aquela questão e acho bom encerrar com ela. Nós, infelizmente, estamos chegando ao final, muito infelizmente mesmo, eu gostaria de ficar aqui o resto da tarde conversando, né, e ouvindo poemas, mas, enfim, você tem um outro lado, né? Que, de alguma forma, também está relacionado, de muitas formas, ele está relacionado com a escrita e com o seu lado de leitora barra crítica, né? De poesia, que é a sua atividade como curadora e editora da revista Colóquio Letras, né? Então, e a Amanda, que infelizmente teve, por um problema pessoal, teve que sair um pouco mais cedo, ela deixou uma pergunta que é uma pergunta que me afeta muito e eu gostaria de fazer. Eu estou reproduzindo aqui a pergunta da Amanda, mas com a qual eu me alinho perfeitamente. Gostaria que a Ana falasse um pouquinho do trabalho cotidiano com a revista Colóquio Letras, seus critérios de curadoria, o trabalho de edição em si, e aí eu complemento, e que relação que isso traz com a sua escrita num momento posterior. Bom, o trabalho na Colóquio Letras, que já tem 15 anos, é, é muito entusiasmante para mim. Uhum, Não é? A direção da revista é do poeta Nuno Judice, uhum, e trabalhamos em conjunto diariamente, não é? Há uma escolha de obras que são publicadas em várias áreas, não é? Poesia, ensaio, biografia, edição, por aí fora, ficção, e tentamos sempre publicar um núcleo principal dedicado a um tema ou a um autor, e depois o resto da revista é preenchida por artigos, determinadas temáticas, por vezes vários artigos sobre uma temática, por vezes são soltos, e a parte final da revista é toda dedicada à recensão
literária, em várias áreas. É uma mais-valia enorme, porque houve uma mudança descomunal no panorama cultural português, como eu acho que aconteceu no resto da Europa e do mundo, é que os suplementos culturais e as revistas culturais deixaram praticamente de existir, são cada vez menos, passou tudo para o online e há sempre um espaço mínimo para a crítica. Por isso, de alguma forma, a Cloque e Letras, porque pertence a uma instituição como a Fundação Carlos de Gulbenkian, pode permitir-se publicar uma revista quase com 300 páginas. Não, está mais breve agora, né, que se dedica inteiramente à literatura de língua portuguesa, não é? Brasil e África têm um papel muito importante dentro da revista. Não é só aqui o nosso mundo, é bem mais alargado. É um trabalho que corre ao lado do meu lado criativo. Não, não se cruzam muito, mas é importante o diretor ser um poeta, um ficcionista, e porque temos eu também sou, não é? Temos o lado de dentro das coisas, digamos assim. Depois tem todo um trabalho de edição em que há dois defensores fiéis, como eu costumo dizer, que é a Maria Filipe Ramos Rosa e o Luís Manuel Gaspar, que tratam do rigor enormíssimo que é editar aquela revista, que não é académica, mas que tem critérios de exigência muito grandes. Maravilha. É uma E luta, nunca para. faço ideia, não, faço ideia. A gente aqui tem a nossa pequena revista Malarmagens, mas que é uma labuta diária, é uma pedreira a cada dia. É assim mesmo. Então dá bem o valor. Neste caso é uma É, revista quadrimestral, não é? é. Tem sempre um pintor a colaborar, ou um fotógrafo. Uhum, Não é uma. Já foi. Quando começou era uma revista muito simples, muito uhum, bonita, mas breve. Depois foi se uhum. transformando ao longo do tempo. Foi ganhando importância e volume, né? Só Mas fale 3 poemas para gente, agora para encerrar. Eu peço esse Exato. último bloco. Infelizmente, para nós, vai acabar o massacre, né? Queríamos prosseguir o massacre, mas para nós, infelizmente, acabará agora. E com esses 3 poemas. E aí, após isso, eu passo a palavra para a Suzana fazer os encerramentos. Isto é um homicídio poético, mas Delicioso, delicioso. é dos Estamos aqui espectadores, não é meu? maravilhados aqui. Estou a brincar. Ah, alegria perfeita. Não lamento nada, nem o peso nas costas, nem a febre do caminho. Difícil será abandonar o planeta sem que o mal nos ronde, mas nem isso amedronta. Sigo o compasso dos pés, a memória deixou de doer, resta um fio a unir depois. Nada a esquecer, e quando lembro, deito fora ao escuro, o desejo de ter sido o que não foi, esse brilho súbito no centro do sono. Não será isso a alegria perfeita? A semente, antes, liberta. Eu estou a ler do último livro de oníricas. Partita, já que falámos de música, é evidentemente uma partita de Bach, não? Em torno de um fragor, de uma voz, do mel de pingo, em torno da casa, da nuvem ígnea, em torno do sopro, em torno do corpo, da alma, de uma partita que cega os ouvidos e te abre a boca, em torno de algo breve, ou talvez em excesso longo, tudo mais esquecido, a matéria, a mente, a prisão, a primazia do mal, diluído o andar, a força, o artifício, em torno da sombra que cura como curou Sara, em torno da árvore onde se sentam os deuses.
É. Aí, vários recados, viu, para você, de várias pessoas. Não sei se Estou a é, ver aqui uma pergunta que é formulada assim: a poesia liberta também o poeta? Claro que sim, uhum. claro que sim. O leitor não sei se quando a lê, mas, mas para mim é um outro mundo neste mundo, é um mundo além. E eu acho que é talvez por isso que as pessoas têm quase um medo de poesia, viu? As pessoas em geral, as É, pessoas. eu estou pensando, em geral, acho que os leitores desistem, às vezes, de ler por medo. É um mergulho mais fundo e talvez Sim, as pessoas não estejam, não sei se preparadas para ele, assim, né? Tanto que tem poucos leitores, né? A poesia, né, Ana? Tem poucos sempre, leitores. Eu sempre acho que é tem um um certo nicho. medo. Sempre foi um nicho. Foi, Mas a é, filosofia começou pela poesia, não é? é. Mas eles, diga, É, 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 é um pequeno canto, mas que é necessário. exato. Transforma. É. Transforma quem escreve e pode transformar quem lê. Eu vou. Nuno quer falar mais alguma coisa? Sim, Eu já. quero, eu quero reclamar que faltou um poema. Você só falou Ah, dois. vamos Só falou voltar. dois. Eu estou aqui aguardando o terceiro para terminar o massacre. Por favor, não nos deixe sem esse terceiro e último poema de hoje. Não sei qual escolher agora. Ah, um poema que se chama Sudário, do livro O Olho e a Mão. Ah, é sempre um poema sobre uma imagem, não é? Neste caso, é um livro ecfrástico. É e não é, mas tem sempre uma pintura ou um desenho a seu lado e dois poemas. O vermelho é de granada e branco espantado, sem joelho nem anca de prata. Depois o escuro desce escuro no rosto, deslizando como um cisne metálico no pano de lixo, amarrotado pelas nuvens da manhã. Uma gota de ouro escorre da mulher sem pálpebras. Enquanto as asas se arqueiam em lágrimas de tinta, o rosto torna-se corpo tipográfico, print antecipado, sem vale, homem ou pulmão. Ela senta sem ver e desaparece. Maravilha. Muito obrigado. Bom, queria Obrigada. agradecer muito você ter aceito o nosso convite, né, Ana? Uma tarde aqui maravilhosa. Como eu disse, tivemos aqui uma conjugação de um concerto com uma aula magna nas suas falas aí, muito profundas e significativas assim para quem escreve, né? Acho que 99,9% de quem do nosso público aqui escreve também, né? Todos aqui somos poetas ou escritores Que bom. esses diálogos nos enriquecem muito, nos fazem pensar. E é isso. Muito obrigado. Precisamos conhecer mais a sua obra. Eu vou me dedicar a isso agora, a conhecer melhor a sua escrita. Confesso conhecer até o momento ainda não muito, mas sanarei nos próximos meses esse lapso na minha biografia. E é isso. Muito obrigado, gente. Todo mundo que permaneceu aqui com a gente. Esse público sempre fiel aqui, que está nos acompanhando no último sábado do mês.
para esses encontros maravilhosos. Esse aqui, mais um, especialíssimo. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Suzana, Então, por gente, favor. eu queria agradecer também, né, enfim, pela a Ana, né, por tirar esses momentos do sábado, já é tarde da noite lá em Lisboa, né, para nós tarde, né, já tarde, pelo menos 8 horas, né, 9, né, da noite, e agradecer a Ana, assim, a gentileza, né, de estar conosco e dividir a sua poesia. Eu agradecer também vocês todos, né, por estarem aqui nesse sábado com a Ana e dizer que vocês encontram a poesia dela em algumas editoras, uma delas, que é uma bem conhecida, é a Ciri Alvim. Hoje a gente tem, né, essa possibilidade de mandar buscar, né, comprar as revistas e os livros, né? Então, dizer isso, e quero terminar, aí sim, Ana, o massacre não é seu, é meu. Vou terminar com um poema, já que eu comecei, poema seu. Aí o que eu vou ler para você. Excelso odor, ele está em adornos. Depois da decepção e da elíptica sedução, depois do esplendor e de um excelso odor, depois da mortificação ou da vaga melancolia, saberás quão próximos estão o único e o menos. Isso aí. Maravilha. Muito obrigada Obrigada. pela vossa entrega, pela profundidade com que estiveram neste encontro, pelo convite. Agradeço a todas as pessoas que não vejo, mas que sei que estão aí, e espero ter-vos dado alguma coisa. A poesia é para se oferecer. Obrigada, e até sempre. Tá? E a próxima vai ser dia 28, o próximo concerto, com o Sérgio Nazar Davi, que vem ler o livro que ele lançou agora há pouco, Gelo, que é um belíssimo livro de poesia, e vai falar sobre a sua poesia toda, enfim, como nós fazemos sempre, mas ele está lançando Gelo, lançou há pouco tempo atrás, e já li, é um livro maravilhoso. Gente, mais poesia tem aí, tá? Não, nunca é um massacre, né? Principalmente quando o poeta lê, viu, Ana? Tá bom. Temos que brincar. Legal. Tá bom. Beijo em todos e até a Beijo, próxima. até breve. Tchau. Obrigada. Até breve. Ana, beijo grande. Todo Beijo. mundo também. Um Suzana, abraço, tchau, Susana. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.